Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós estudaremos mais duas medidas de centralidade. Uma delas é a mediana e a outra é a moda. Nós vamos começar pela moda. Nós temos esta amostra de dados, que informa a distância até o trabalho de um grupo de funcionários. Nós temos aqui 9 funcionários e na coluna da direita, em amarelo, nós temos as distâncias entre as casas dessas pessoas e o local onde elas trabalham. Se nós quisermos calcular a moda para este grupo de dados, é o número que apareceu mais vezes. Então, nesse caso, nós temos 3 modas, porque o número 3 aparece 2 vezes, o número 4 também aparece 2 vezes, aqui nós temos o número 4 aparecendo 2 vezes, e o número 5 também aparece 2 vezes. Então, o número 5 também é uma das modas dessa amostra. Se nós retirarmos um funcionário, por exemplo, a Renata da lista, as modas passam a ser 3 e 5, porque o número 4 agora só aparece uma vez. Bom, agora vamos estudar a mediana. Mas antes de estudar a mediana, nós vamos calcular a distância média entre as casas dessas pessoas e o local onde elas trabalham. Para calcular essa distância média, nós somamos essas distâncias. Se você somar 1 com 3, com 4, com 6, com 4, com 3, com 5, com 14 e com 5, você obtém 45. E ao todo são 9 funcionários. Então a distância média é igual a 5 km. Agora observe o que acontece se nós calculamos a distância média retirando este funcionário aqui, o João. Afinal de contas, ele mora muito próximo do trabalho. Ele vai puxar a média da galera um pouquinho mais para baixo. Então, nós vamos retirar a distância correspondente a essa pessoa, que é de 1 km, da soma das distâncias. Fica no numerador 44. E dividimos por 8. Afinal de contas, agora nós estamos analisando 8 pessoas e não mais 9. O resultado é igual a 5,5 km. Observe que quando nós retiramos essa distância muito pequena em relação às outras, nós aumentamos a média. Essa distância é uma discrepância. Agora vamos tirar a outra discrepância, que é essa distância aqui de 14 quilômetros, que é a distância entre a casa da Ana e o trabalho. Bom, 44 menos 14 fica 30. E agora nós retiramos mais uma pessoa da amostra. Então, o denominador da média é igual a 7. Dividindo 30 por 7, nós encontramos 4,3 km. Esta distância média, 4,3 km, representa melhor a distribuição de distâncias até o local de trabalho. Mas as outras duas distâncias que nós calculamos são muito influenciadas pelas discrepâncias que nós temos na amostra. Para resolver esse problema, é que nós calculamos a mediana. A mediana nos dá uma medida de centralidade mais resistente a discrepâncias do que a média aritmética. E para calcular a mediana, nós procedemos da seguinte maneira. Primeiro, nós ordenamos todos os números. Então, vamos lá. O 1 é o menor número, depois nós temos o 3, que aparece 2 vezes, depois nós temos o 4, que também aparece 2 vezes, o 5 também aparece 2 vezes, depois 6 e por último 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. A mediana é um número que divide essa amostra em duas partes iguais. Nesse caso é este 4, porque à direita do 4 nós temos 4 números. E à esquerda do 4 nós também temos 4 números. Então, a mediana desta amostra é o 4. Se nós retiramos a Renata da amostra, então nós retiramos esse 4 aqui, nós teremos uma nova mediana, que será a mediana da seguinte amostra: 1, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 14. Você observa que, diferente da primeira amostra, que tinha um número ímpar de valores, esta segunda amostra tem um número par de valores. Então, para calcular a mediana, nós vamos pegar estes dois termos que estão aqui no meio
e calcular a média desses termos. A mediana, neste caso, é igual a 4 mais 5 dividido por 2, que é 4,5. 4,5 km é a distância mediana desta amostra de pessoas. Então, resumindo, se você tem uma amostra com um número ímpar de dados, você pega o número do meio. Se você tem uma amostra com um número par de dados, você pega os dois termos centrais e calcula a média para obter a mediana. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.